Olá, meu nome é Matheus. Atualmente sou médico formado pela Centro Educacional EMEPAC e minha apresentação hoje é sobre pressão alta e crise hipertensiva no contexto da atenção primária. Esse tema é bastante relevante porque durante minha prática clínica mesmo na unidade, eu percebi que muitas das vezes os profissionais, até mesmo médicos, estavam com um pouco de dificuldade de manejar as pessoas com pressão alta, tratar, incentivar medidas não medicamentosas. Então, por isso que essa apresentação ela é justificável pela prevalência da doença. Então, como estou falando, a hipertensão ela é uma doença muito prevalente hoje na nossa população. Cerca de 25% da nossa população possui a hipertensão arterial sistêmica, então, que é a doença que causa descontrole na pressão. E que, apesar dos avanços terapêuticos, das medidas farmacológicas e não farmacológicas, a gente percebe que os pacientes ainda não conseguem obter um adequado controle, né, da pressão arterial, que pode trazer diversas complicações para os indivíduos. Então, é de nossa responsabilidade, de nós médicos, de conseguir controlar adequadamente, né, essa doença que basicamente é uma doença de fácil controle. A gente tem inúmeras formas, inúmeras ferramentas disponíveis, até mesmo pelo SUS, para o controle dessa doença. Então, por isso que é tão relevante a gente falar sobre a pressão arterial hoje. O que é hipertensão? Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é que a pressão arterial, né, a hipertensão arterial sistêmica crônica, ela muitas das vezes é explicada por diversos fatores. Então, ela é explicada pela própria pressão arterial, o volume que está composto, né, no nosso plasma, o fluxo renal, fatores genéticos e ambientais. Então, é o que eu falo muito para os pacientes, para os agentes comunitários de saúde, para as pessoas da nossa unidade, é que a gente não tem que entender de onde vem a pressão alta, porque ela é multifatorial. Então, dificilmente a gente vai conseguir explicar o porquê o paciente tem essa doença de base. Mas sim, a gente tem que ter em mente, né, o quanto essa doença descontrolada pode causar complicações na saúde do paciente. Então, a pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para o AVC, para o acidente vascular cerebral, para o próprio infarto, para aneurisma arterial, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, a gente juntando ali, né, o quanto a doença é prevalente, a gente vê que atualmente não tem um controle adequado. Então, a gente vê o quanto é importante a gente discutir sobre a hipertensão arterial. O diagnóstico, ele às vezes ele não é tão simples, porque a gente não consegue muitas das vezes fechar um diagnóstico numa primeira consulta, em uma medida isolada de pressão arterial. O que é mais importante para os médicos de atenção básica, de saúde, é entender que o diagnóstico da hipertensão arterial só vai ser fechado após medir várias vezes, né, várias medidas alteradas de pressão arterial. Então, os famosos mapas pressóricos, né? Então, o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, ele vai ser necessário para a gente conseguir fechar o diagnóstico em si do paciente, né? Da hipertensão arterial e já, dependendo dos fatores de risco do paciente, já começar o devido tratamento, justamente para a gente evitar as complicações que eu citei anteriormente. A gente tem uma exceção que em pacientes que não têm o diagnóstico de pressão alta, que se apresentarem com a PA acima de 18 por 10, então de 180 por 100, a gente já consegue fechar o diagnóstico em um único momento. Então, quando ele se apresentar com essa pressão mais alta, a gente consegue já fechar o diagnóstico ali e já começar as intervenções. É muito importante também, que eu friso quase todos os dias para o pessoal que trabalha com a gente, é que a gente tem que assegurar que o paciente não tomou café, não praticou exercício físico
antes da ferição da pressão, porque tudo isso pode influenciar, sim, na ferição, né, do valor que vai dar a pressão arterial do paciente. E também, sempre que a gente se deparar com alterações pressóricas, é importante a gente questionar o paciente se ele faz uso, né, dos medicamentos de forma correta, quais medicamentos que ele usa, que horas que ele toma. Então, tudo isso é muito importante quando a gente está diante de uma pressão arterial descontrolada. Dentro da pressão alta, né, ali da pressão alta, das medidas de pressão, a gente consegue dividir ela em basicamente três estágios, né, da hipertensão. Então, a hipertensão estágio 1, 2 e 3. A gente fala que a pessoa é normotensa, então, quando a pressão está abaixo daquele valor que já é de praxe, né, então 12/8. E aí, a partir disso, até 140 de sistólica a 90 mais ou menos de diastólica, a gente fala que o paciente é pré-hipertenso. Então, a gente já tem que ligar um sinal de alerta para esse paciente, né? Para que ele não evolua para pressão alta, para hipertensão, para que a gente consiga intervir na vida desse paciente. E dentro da hipertensão mesmo, a gente divide ela em estágio 1, 2 e 3, e que é esses números aí. Geralmente a hipertensão estágio 1 é de 140 a 159 de sistólica, 90 a 99 de diastólica, estágio 2 de 160 a 179 de sistólica e 100 a 109 de diastólica, e estágio 3 acima de 180 de sistólica e acima de 110 de diastólica. Falando nisso, a gente tem que já falar sobre o tratamento medicamentoso. Em todos os pacientes que a gente vê que está com a pressão alterada, obrigatoriamente a gente tem que fazer o risco cardiovascular do paciente, então calcular o risco cardiovascular do paciente, porque isso vai interferir bastante nas nossas condutas. Geralmente, hipertensos grau 1 e com baixo risco cardiovascular, a gente tenta primeiro a terapia não medicamentosa. Até mesmo naqueles pré-hipertensos que estão em alto risco, a gente tenta primeiro 3 meses de medidas não farmacológicas, que é uma base muito importante do tratamento. Mas a partir disso aí, a gente vê que não tem um controle, ou então que está no estágio 2, 3, ou então no estágio 1 de alto risco, a gente já tem que entrar com medicamentos. Geralmente a gente inicia com a monoterapia, né? Então com IE, com BRA, até mesmo diurético. E com o passar do tempo, assim, que a gente vê que não está tendo controle, a gente vai iniciando outras drogas. Então, geralmente a gente começa com o IE com o BRA, depois adiciona um diurético, depois um BCC. Então, assim, é bastante individualizado, não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que lembrar que hipertensão estágio 2 e 3, geralmente a gente já começa com a dupla terapia, a gente não inicia com monoterapia. Igual eu falei, o tratamento não medicamentoso, ele é uma base muito importante do tratamento, e a gente tem que frisar muito isso com os pacientes, porque muitas das vezes eles não entendem que uma atividade física, que uma dieta vai ajudar no controle da doença, mas é um pilar, sim, muito importante do tratamento. Então, a gente sempre tem que incentivar os pacientes. Diante, então, de uma pressão alta, geralmente maior que 16/10, a gente sempre tem que perguntar ativamente sobre sintomas. Porque em caso de dor na nuca, dor no peito, tontura, zumbido, esse paciente tem critérios de gravidade e muitas das vezes eles necessitam de encaminhamento para o pronto atendimento. Então a gente está lá na atenção primária e a gente depara com pacientes com pressões, né, acima de 16/10, e se tiver sintomas, a gente tem que encaminhar ele para o pronto-socorro para fazer as devidas intervenções para que abaixe essa pressão. Falando um pouco mais também sobre crise hipertensiva, que geralmente a gente pega alguns pacientes na atenção primária, sim, com pressões muito altas, então a crise hipertensiva ela é teoricamente definida como uma pressão acima de 18/12, na vigência ou não de sintomas. E ela geralmente é dividida em três classes, três classificações: a urgência hipertensiva, emergência hipertensiva e a pseudocrise hipertensiva. A urgência é quando a gente está diante de uma pressão acima de 18/12, porém não tem sintoma, não tem lesão de órgão-alvo. Então, geralmente ela
é assintomática, não tem sintomas muito agravantes, então ela é como se fosse uma crise hipertensiva mais tranquila, entre aspas, né? Porque ela necessita de encaminhamento, ela necessita de administração de medicamento na urgência. A emergência já é um pouco mais sério, que é quando a gente tem uma pressão arterial acima de 18/12 e provavelmente tem lesão de órgão-alvo. A gente pode ver essas lesões em órgão-alvo, então, em exames laboratoriais, como injúria renal, algum dano hepático, alguma coisa assim. E geralmente a emergência hipertensiva ela é acompanhada de sintomas graves, então ela tem vômito, alteração na visão, diplopia, tontura, dispneia, dor torácica. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses sintomas quando o paciente se apresentar com crise hipertensiva. Já a pseudocrise hipertensiva, ela é uma pressão alterada, geralmente acima de 18/12, porém ela é associada a um fator externo, geralmente emocional. Então, no pronto-socorro, fugindo um pouco, né, da abordagem da atenção primária, no pronto-socorro, quando o paciente vem assintomático, com a pressão muito alta, a gente indaga ele se está passando por algum momento mais difícil na vida, se está mais estressado e tudo mais. E aí a gente coloca ele numa sala mais tranquila, às vezes faz um ansiolítico, alguma coisa, para ver se a gente está diante de uma pseudocrise hipertensiva. Mas isso aí é muito teoria. Muitas das vezes, em um ambiente de urgência e emergência, né, a gente não vai pagar para ver uma pseudocrise. Geralmente a gente intervém. Na urgência hipertensiva, muitas das vezes a gente lança a mão, né, de medicamentos orais mesmo, então captopril, nifedipino, e na emergência hipertensiva, a gente prioriza as drogas EV, que geralmente é o nutroprussiato, hidralazina, a depender do que estiver disponível na unidade que a gente está atendendo. Então, é muito importante a gente ficar atento na crise hipertensiva, que geralmente é um descontrole de uma doença de base, seja por falta de medicamentos, seja por doses não otimizadas de medicamentos. Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso, porque ele pode causar lesão em órgãos dos pacientes e colocar a vida deles em risco. Deixei uma frase aqui, que eu já falei isso, que a hipertensão, muitas das vezes, ela é uma doença que não tem cura, ela é uma doença crônica, que o paciente vai conviver com ela para o resto da vida. Porém, o SUS hoje disponibiliza todos os recursos para o controle adequado dessa doença. E a gente tem que frisar muito isso com os pacientes, porque apesar de ser uma doença que não tem cura, a gente tem controle. E todos os recursos são fornecidos pelo SUS de forma gratuita, e não só os recursos medicamentosos, né? As orientações às vezes valem mais do que qualquer medicamento, mas é muito importante a gente acompanhar o paciente sempre. Muito obrigado. Então, agora eu falei, meu nome é Matheus, sou formado pelo Centro Educacional MEPAC, trabalho hoje em dia na atenção primária e vi, né, que a pressão alta e a crise hipertensiva hoje é uma condição prevalente em qualquer unidade de saúde, de qualquer cidade, e que a gente tem que sempre estar atento de quais as condutas a gente vai tomar, de quais medicamentos a gente vai passar, de sempre fazer um MRPA para fechar diagnóstico e acompanhar o paciente de perto. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição.